Às vezes eu sou acometido pela síndrome do corno, a síndrome do corno manso, que é aquele que é o último a saber das coisas. Meu irmão, não sabia que J.A., ex-cantor gospel mirim, tinha se transformado em mulher trans. Primeiro se declarado homossexual, depois fez a transição de gênero e agora trocou o nome. Não sabia disso. Está aqui ele, quando era criança e eu acompanhava no Raul Gil, fazendo a interpretação da música Descansarei, que é uma das interpretações mais sublimes e fantásticas que você vai ouvir dessa música. Procurei J.A. Descansarei. Eu não sabia disso. Ontem que vi a notícia. Ex-cantor gospel J.A. troca de nome, muda e publica seu RG dizendo, tá uma foto lá no Instagram dizendo: agora eu me chamo Ela Viana de Holanda. Me liga, amor? Ela. Eu falei, pô, J.A., o cantor que cantava Descansa. Nossa! E eu queria falar a respeito disso com vocês hoje. Antes de começar, eu quero dizer que você que se identifica como trans, como homossexual, não interessa como você se identifica, você é muito bem-vindo a este canal. Verifique agora mesmo a sua inscrição, seu gostinho, seu chininho, isso é muito importante, né? Porque senão você vai ter a síndrome de corno manso que nem eu, esse é o último a saber. E que hoje eu gostaria de ter essa discussão séria com vocês. Falar a respeito desse tema, a respeito do J.A., que agora se apresenta como ela, está aqui no Vênus Podcast, isso já faz um tempo, queria falar a respeito disso. Falar a respeito também da autora J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter e agora está sendo taxada de transfóbica. Quero falar a respeito do Lula, que fez essa seguinte declaração: essas coisas são absurdas. De repente aparece um homem que nasceu homem dizendo que é mulher. Isso é absurdo, isso é ridículo, isso inventa essas coisas. Quem disse isso foi o Lula. E ele não foi cancelado pela sua patota de puxa-sacos. É ou não é verdade? Quero falar ainda a respeito do Manacote, né? Ele também gospel, né? Todo gospelzinho, colocou a sua peruca lá e que jogou o debate sério a respeito desse tema no lixo, tá bom? Então quero falar a respeito dessas coisas. Verifique a sua inscrição no canal, gostinho e sininho, agora mesmo. Isso já faz um tempo. E quando eu vi essa thumb do Vênus Podcast, J.A. Vênus Podcast, eu não conseguia associar ao J.A. que eu acompanhava no Raul Gil quando era criança, as características físicas que ele apresenta aqui agora. Então eu vi a thumb e falei, quem que é esse J.A.? Mas nem passou pela minha cabeça que era o cantor que eu acompanhava, inclusive essa música Descansarei foi a música principal no meu casamento. E eu me lembro que há 11 anos atrás, quando ele cantou essa música e deixou todo mundo de boca aberta, porque é um talento muito grande, né? Eu lembro do Olavo de Carvalho no COF, que eu frequentava, o curso online de filosofia dele. Ele falou, aqui pitando, né? Uma coisa maravilhosa, essa coisa divina, a coisa mais sublime que aconteceu foi esse garoto, J.A. Olavo de Carvalho. Então não deixa de chocar essa notícia, eu com aquele corno manso, né? Diversos meses depois, o quê? Diversos anos depois. Diz que ele se assumiu como homossexual em 2020. Ou anos depois, o quê? Como assim? E neste podcast, né? Nesse Vênus Podcast, que eu assisti, ele fala uma frase que é interessante. Ele diz o seguinte: Jesus ia querer que cada um vivesse a sua verdade. É o que ele diz nesse podcast. Mas a Bíblia não diz isso. O Senhor, ele diz o seguinte: eu sou a verdade e a vida. Porque muitas vezes a verdade dos homens, ela muda, ela transita, ela não é a mesma coisa depois de um tempo. A verdade imutável, que é o próprio Senhor, segundo o que os cristãos acreditam, tá? Ela não muda. Ela é aquilo para sempre. Então, a verdade dos homens não quer dizer absolutamente nada para Deus. Uma questão séria que é necessário avaliar é que se você procurar no Google, assim, transexuais que se arrependeram da cirurgia que fizeram, apareceu um monte de casos. São dezenas de milhares de casos de pessoas que se arrependeram de fazer a transição.
A verdade deles naquele momento não é a verdade no presente. E aí você não tem como fazer, retornar a algo, ou uma cirurgia, que deixa sequelas irreversíveis. Essa é uma questão séria para abordar. Principalmente quando você oferece essa opção para crianças e adolescentes que têm a sua personalidade em formação ainda. Então, a verdade daquela criança e daquele adolescente pode transicionar com os anos? Sim ou não? Porque existem dezenas de milhares de casos que dizem que sim, pode transicionar. Não é? E aí tem a J.K. Rowling aqui que diz o seguinte: eu vi essa matéria aqui na Bchart dizendo: avisaram que é para separar a obra do autor? J.K. Rowling afirma que aqueles que deixaram de consumir sua obra por conta dos seus posicionamentos transfóbicos já imputam à autora do Harry Potter, inclusive, crime por algo que ela falou, e nós vamos ver o que ela falou aqui. Não captaram as mensagens do livro Harry Potter. Ela compara essas pessoas a comensais da morte. E aí a J.K. Rowling dizendo aqui: alguns de vocês não entenderam os livros. Os comensais da morte viviam em segredo até chegar sua hora. Qualquer um que ficasse em seu caminho deveria ser destruído. Se você discordar deles, você deve morrer. E continua: eu estou lutando contra o que vejo como um movimento poderoso, insidioso e misógino que ganhou grande influência nas áreas muito importantes da sociedade. Não vejo esse movimento em particular como benigno. Ela não está falando de trans. Ela está falando do movimento político que usa transexuais como massa de manobra. Uma coisa que entra dentro dessa discussão séria, por exemplo, é que homens que passaram por todo o processo de puberdade, ou seja, um processo de puberdade que passou por muita testosterona ao formar as suas estruturas ósseas e musculares, participarem de esportes femininos depois de fazerem a transição de gênero. Esse é um debate sério que tem que ser feito. Porque muitas vezes nós vemos lutadoras que passaram por todo este processo de testosterona durante a puberdade, entrando no ringue e simplesmente avassalando as suas adversárias que não passaram por esse processo. Um rapaz, por exemplo, que se identificava como homem até os 20 e poucos anos de idade, estava no ranking quase 2.470 e poucos da natação. Depois de fazer a sua transição de gênero, é o primeiro lugar competindo entre mulheres. Esta é uma questão, inclusive, biológica, certo? Você não tem como apagar uma pessoa que passou pela puberdade banhada em testosterona. Essa é uma verdade, certo? E você não pode dizer que uma pessoa que deseja fazer este tipo de debate, ela é transfóbica só por causa disso. E o que a J.K. Rowling falou para ser considerada transfóbica? Essas frases aqui. Se o sexo não é real, homem e mulher não é real, não existe atração entre pessoas do mesmo sexo. Se sexo não é real, a realidade vivida por mulheres ao redor do mundo é apagada. Conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a habilidade de muitos discutirem suas vidas de forma significativa. Não é ódio dizer a verdade. E por causa disso, estão taxando a mulher de transfóbica. Não vamos comprar mais os livros da J.K. Rowling e tal, etc. E ela disse o seguinte, ainda: respeito o direito de todas as pessoas trans de viverem da maneira que lhes pareça autêntica e mais confortável. Protestaria com vocês se fossem discriminados por serem trans. Ao mesmo tempo, a minha vida foi moldada pelo fato de eu ser mulher. Não acredito que seja odioso dizer isso. E aí estão destruindo a mulher porque ela falou esse tipo de coisa. Meus amigos, você que é trans, você que é homossexual, que acompanha aqui o canal, por favor, comente, certo? Porque é um absurdo esses movimentos políticos usarem transexuais, homossexuais, como massa de manobra para querer impor a todos a sua visão de mundo, mas não para lutar pelos seus direitos, isso que é o mais importante, mas conseguir poder político, para conseguir poder político. E aí você vê
que o camarada aqui, né, o Lula, ele diz isso daqui. E como ele é da patota, aí tudo bem. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois virou homem. Então aí. E aí? Ninguém falou nada. A Lula comete pequena gafe e tal. Agora pega a JK Rowling aqui e destroem a vida da mulher, fazem boicote no livro, dizem que é transfóbica, taxam ela de criminosa, né? E quando ela diz aqui, conheço e amo pessoas trans. Sabe? E aí tava o Lula lá falando de novo aqui dos obesos, vejam só. O mundo não é apenas aquele mundo que a gente vive de gente bonita, bem vestida, todo mundo mais ou menos com um pouco de obesidade, aqui ninguém está com excesso de magreza, não ser o nosso poeta, o restante está tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença. Também é uma doença. A nossa médica mista da saúde sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe, a fome. A Chiquita lá, por que fez isso o vídeo aqui no canal, vai ficar... está andando de bicicleta, porque ele sabe que isso vai Eu ia falar aqui do Flávio Dino. precisar, sabe, que o Estado cuide como... Que o Estado cuide. É o Estado que vai cuidar, porra, do Flávio Dino andando de bicicleta ou não. Tomem cuidado quando esses caras usam vocês como massa de manobra para conseguir poder político. Que eles não se interessam por vocês, eles não interessam pelo que vocês pensam, pelo que vocês sentem, por todas as dificuldades que vocês passaram com a família de vocês, de aceitação e tudo mais. Eles não se interessam por isso, eles só querem usar vocês como massa de manobra, certo? E a respeito do JA, eu fico triste de ver que hoje ele fez esse clipe aqui, há um mês atrás, chamado Tóxico, JA Tóxico. E pra mim virou uma música pop comum, sabe? Eu digo que musicalmente não é uma coisa mais que me interessa mesmo. Eu fiquei decepcionado com a nova música aqui que ele apresentou. E todo esse debate sério no que tange crianças e adolescentes fazerem uma transição de gênero, no que tange transexuais competindo no esporte feminino, todo esse debate sério vai para a lata do lixo quando um idiota cretino como Nicolas Ferreira decide subir no palanque com a sua peruca, né, e escrotizar todo mundo. O debate religioso a respeito do tema também é muito importante, porque a verdade dos homens é transitória, mas a verdade de Deus não. Mas você tem a liberdade de acreditar naquilo que você quiser. Muito bem? Verifique a inscrição no canal, gostinho, sininho e um excelente dia para todos vocês.